Treino e foco, análise de exercício. Como eu já comentei sexta-feira passada, nós vamos continuar hoje discutindo a questão até que ângulo eu devo ou não agachar durante o meu exercício. Até que ângulo? Eu devo fazer um ângulo 90 graus, eu devo fazer um meio agachamento, um agachamento a fundo. Semana passada nós já discutimos alguns aspectos referentes a isso com a questão da segurança de coluna vertebral. Hoje nós vamos abordar um outro aspecto do valgo dinâmico durante a execução. Acompanhe a videoaula de hoje, vai ser bem interessante. Bom, seguidor do Treino em Foco, como eu já descrevi na chamada, e como vocês, tenho certeza, já viram um vídeo da semana passada, se não viram, eu vou pedir para o Ricardo colocar em destaque aqui em janela, para que se você não viu esse vídeo, assista esse vídeo primeiro e depois nos siga nesse vídeo aqui que vocês vão entender a relação de hoje com o de sexta-feira passada. Nós estávamos discutindo o ângulo de agachamento. Existem vários critérios para definir se é melhor agachar a fundo ou não agachar a fundo e no ponto de vista do Treino em Foco, esse critério ele é individual, ou seja, existem vários critérios, mas a prescrição ela é individualizada. Eu tenho que avaliar cada indivíduo e ver os custos e benefícios do agachamento a fundo para cada indivíduo. E aí sim, ter uma tomada de decisão se eu prescrevo um agachamento a fundo, em que ângulo a fundo, ou 90 graus, ou parcial, em que ângulo esse agachamento parcial. Semana passada nós vimos a questão do equilíbrio pélvico. E eu comentava que hoje nós iríamos ver e vamos ver a questão do valgo dinâmico. Então vejam bem, eu vou pedir agora para a câmera visualizar bem os meus membros inferiores. Eu estou aqui com um posicionamento natural e normal dos meus membros inferiores. Quando nós fazemos uma avaliação postural dos indivíduos, dos praticantes, algumas pessoas apresentam joelho valgo. Uma patologia, um desvio postural de joelho valgo. Joelho normal já apresenta um valgo normal. Nós temos um pequeno valgo que é um valgo fisiológico do joelho, mas é um ângulo muito pequeno. Quando isso se acentua, como eu estou demonstrando agora aqui, acentua esse valgo, algumas pessoas já apresentam estruturado, faz parte da sua postura esse valgo. Então são pessoas que apresentam um desvio postural de joelho valgo. Existe o contrário, e o contrário é o joelho varo, aonde os joelhos são projetados, há um arco entre perna e coxa externamente para fora. Mas a discussão agora não é a análise postural estrutural. O indivíduo apresenta ou não um joelho valgo. Vamos imaginar, e isso acontece bastante, que o indivíduo apresente como eu, um joelho natural, sem valgo e sem varo. Ou seja, um joelho normal, completamente alinhado dentro do que nós entendemos como um bom alinhamento postural. Entretanto, esse indivíduo, ao executar o exercício de agachamento, ele produz durante a execução um valgo dinâmico. E é o que eu vou procurar agora demonstrar para vocês. Eu estou aqui no pórtico de agachamento, mas eu estou virado porque favorece a filmagem da câmera e com isso eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu sei que antes que o seguidor venha dizer, pô João, tu estavas trocado a tua posição. A posição está trocada sabidamente, mas para que nós tenhamos uma tomada de imagem melhor. Então vejam bem, eu vou entrar, eu tenho aqui uma quilagem bem baixa, apenas para demonstração, eu entro na posição e aí eu executo o agachamento. Num ângulo mais restrito, num ângulo mais curto, tomando todos os cuidados, ou num ângulo mais acentuado, também tomando todos os cuidados. Um agachamento mais profundo, com nível de profundidade no agachamento maior. Nós já discutimos que eletromiograficamente o glúteo máximo tem uma acentuação quando se aprofunda o agachamento. Agora vejam bem, imaginemos que esse praticante que nós estamos aqui hipoteticamente falando, durante a execução, ele tem esse posicionamento do joelho. Ele vai executar e executa o movimento de agachamento. Executa o movimento de agachamento. Vejam bem, ele não tem estruturado um valgo. O joelho é normal, mas durante a execução há um valgo dinâmico. Ele roda esse joelho aproxima um do outro e ele faz um valgo dinâmico durante a execução. Isso acontece. Alguns praticantes têm essa característica durante o agachamento e isso não é interessante. Indivíduos que têm esse valgo dinâmico, seria interessante nós restringirmos o ângulo de agachamento. Principalmente se nós profissionais da educação física percebermos que durante o aumento do ângulo, da profundidade do agachamento, esse indivíduo, esse praticante aumenta o nível, o grau de valgo dinâmico. Ou seja, se ele agacha pouco, ele tem um pequeno movimento de valgo. Se ele aprofunda o agachamento, esse valgo cresce. Se ele aprofunda mais o agachamento, esse valgo cresce mais ainda. Nesse caso,
Nessas condições, é melhor limitarmos o ângulo de agachamento, trabalharmos com um ângulo bem restrito e trabalharmos músculos que estão potencializando esse válvulo dinâmico. Músculos que provavelmente não estão sustentando como deveriam sustentar e produzindo esse válvulo dinâmico. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Quando nós fazemos o válvulo dinâmico, na verdade o problema não é na musculatura do joelho ou na articulação do joelho. Na verdade o problema se encontra na articulação do quadril. Percebam bem que a origem do movimento do valgo, vejam bem, é o meu quadril, a minha articulação do quadril, que tem uma adução, ela entra em relação à linha medial, ela se aproxima em relação à linha medial do corpo, então ela tem uma adução e também uma rotação interna. Então, quando nós temos um valgo dinâmico, há uma adução da articulação do quadril junto com uma rotação interna e isso bilateralmente produz o valgo dinâmico. Então, músculos que deveriam sustentar e evitar esse movimento não estão sustentando e não estão evitando esse movimento. E aí, cinesiologicamente, nós temos que avaliar qual é o principal músculo que luta contra o movimento de adução. Nós podemos raciocinar com o glúteo médio, forte abdutor do quadril, e tensor da fáscia látea, que também é um forte abdutor do quadril. Então nós devemos fortalecer glúteo médio e tensor, principalmente glúteo médio, evitando essa adução do quadril que ocorre durante o valgo dinâmico. Como há também uma rotação interna, vejam bem, eu estou tentando mostrar agora aqui para vocês, espero que a câmera pegue bem isso, vou levantar um pouco o calção aqui para poder perceber. Vejam bem, a adução com a rotação interna do fêmur. Então nós devemos trabalhar prevenindo esse valgo dinâmico, ou tratando esse valgo dinâmico, também a musculatura rotadora externa. Por que a musculatura rotadora externa do quadril? Porque é essa musculatura que luta contra esse movimento de rotação interna. Então nós temos que trabalhar glúteo máximo, que além de extensor do quadril é um rotador externo, e os demais músculos rotadores externos, piriforme, gêmeos, e aí vai. Existem outros grupos musculares fundamentais, pequenos grupos musculares abaixo da camada do glúteo mínimo, que são os rotadores externos. Eu vou falar como grupo rotador. Todo esse grupo rotador externo deve ser trabalhado junto com o glúteo médio, junto com o tensor da fáscia látea, desenvolver a força desses grupos musculares, pois ao desenvolver a força desses grupos musculares, nós iremos conseguir um fortalecimento tal que durante o agachamento a luta desses músculos evite a contração isométrica intensa desses músculos, evite o valgo dinâmico durante o movimento. Esse é um dos procedimentos. Então, do ponto de vista prescritivo, limitar o agachamento, não fazer o agachamento a fundo, porque isso acentua o valgo dinâmico. Tratamento do valgo dinâmico, a rotação interna e a adução do quadril. Músculos abdutores e rotadores externos devem atuar nesse sentido. Então, até quando um cliente deve agachar? Depende de vários fatores. Hoje no Treino em Foco, análise de exercício, nós analisamos mais um fator que deve ser pesado, contabilizado, observado e a partir da interpretação desse fator, desse quesito, aí sim, se determinar uma prescrição a partir de um determinado ângulo de execução do agachamento. Mas isso deve ser individualizado, porque nem todo mundo tem valgo dinâmico, até é uma minoria, mas existe. E esse valgo dinâmico não se acentua mais com uma profundidade maior do agachamento. Em algumas pessoas sim, em outras pessoas não. Então tudo isso, profissional de educação física, acadêmico de educação física, deve estar atento a essas questões para fazer uma prescrição individualizada, até mesmo com relação ao ângulo de agachamento. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do Treino em Foco Análise de Exercício. A gente está aqui sempre esperando os comentários de vocês, esperando comentário contributivo para o Treino em Foco. Pode ser ele contrário ao que nós estamos colocando ou a favor do que nós estamos colocando, mas que seja um comentário contributivo, informativo. Nós estamos aguardando aí a sua manifestação pelos nossos canais de mídia. Os nossos perfis de todos os integrantes do Treino em Foco no Face, a nossa página no Face, principalmente no nosso site www.treinoemfoco.com.br e também através dos nossos 2 canais no YouTube. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Aguardo vocês na próxima sexta-feira. Até lá. Fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento